expressão que eu vou usar, de Moçambique para Angola, em condições muito especiais, como se de alguém especial se tratasse, não é? Não é à toa que terá mesmo sido transportado por um meio que até presta serviços à Presidência da República. Isso aqui, a nosso ver, claro, ficou mal. Porquê? Porque parece ser um caso muito pessoalizado e não um caso que deveria merecer de antemão a preocupação, a atenção da Procuradoria-Geral da República, no sentido de repor a legalidade, ter em conta as acusações de Mangenas, no sentido de investigá-la, aferir a veracidade das mesmas, para que, portanto, se reponha a verdade e que se faça justiça. Tenho eu certeza que Mangenas não é um louco para, de forma esporádica, dizer aquilo que disse, não é? Fazer acusações muito pesadas e, claro, diretamente a figuras com responsabilidades no Estado, sem que não tivesse, claro, dados, sem que não tivesse ciente do que estava a dizer e das responsabilidades e consequências ainda mais do que estava a dizer. O nosso apelo em relação a isso é que as instituições não tratem esse caso como se de um caso pessoalizado se tratasse, mas que levem em conta as acusações. Porquê? Porque levanta questões que põem em causa, na primeira instância, a segurança do Estado. Porquê? Porque são acusações muito fortes de pessoas com responsabilidade no Estado, de que estão envolvidas em atos de narcotráfico, e, como sabe, o narcotráfico tem sido para muitos Estados um dos grandes imbróglios na concretização e efetivação das instituições, não é? E, portanto, é aqui necessário apelarmos às instituições a fim que funcionem, façam justiça e que Mangenas não seja tido como um preso de alguém, né? Preso de um ministro, de um titular de cargo executivo, político, não, que seja preso da Procuradoria-Geral da República e que a PGR investigue, e se porventura se considerarem ações caluniosas, difamatórias, e que se faça justiça, tendo em conta, claro, todos os valores à volta do que se compreende por justiça, e que, claro, os direitos, garantias fundamentais do Mangenas sejam considerados: direito a advogado, direito a tratamento normal por ser um cidadão, e, claro, não é o facto de ser um detido em que sobre ele podem ser, claro, retirados os direitos. Não, ele tem direito ao melhor tratamento possível, como qualquer cidadão normal na condição em que se encontra detido, e que, claro, tenha também o seu bem-estar, quer físico, quer psicológico, e não só garantido e reservado pelas instituições do Estado. Muito bem, mantendo ainda a palavra ao Dr. Gilson, aliás, e naquilo que tem sido a nossa prática, que temos estado a assistir enquanto cidadãos, enquanto atores sociais, enquanto atores públicos, eu gostaria de perguntar ao Dr. Gilson se de facto aquilo que vocês, né, nós aqui no debate, enumeramos como sendo as instituições que concorrem para defesa e segurança. Estou a falar das Forças Armadas, estou a falar da Polícia Nacional, estou a falar dos serviços de investigação criminal, estou a falar dos serviços de inteligência e segurança de Estado, estou a falar dos serviços de inteligência externa, estou a falar dos serviços de segurança militar, até serviços penitenciários. Se de facto têm interpretado bem aquilo que são seus papéis, ou respectivos papéis, conforme a Constituição, e têm, para além da interpretação, e materializado de facto como tal. Ou seja, os cidadãos têm confiança, têm consciência que cada um desses órgãos de facto desempenha aquilo que é o seu papel, conforme a Constituição? Bom, isso aí é uma questão muito complexa, na medida em que o perfil dos órgãos de segurança de um determinado Estado são também determinados pelo perfil do sistema político vigente no mesmo Estado. Porque se
for um Estado de referência autoritária, é claro que os serviços... Para o nosso caso específico, sem teorizarmos, exatamente, buscarmos conceitos técnico-científicos, mas para o caso prático. Vou lá chegar. Se tratar de um Estado autoritário, é óbvio que o perfil dos seus órgãos de defesa e segurança nacional vão ser, claro, de acordo com o autoritarismo do Estado. E se tratar, por exemplo, de um Estado democrático, é claro que o perfil dos órgãos de segurança também são completamente diferentes. Com isso eu quero dizer que o papel dos serviços de inteligência, dos serviços de segurança nacional, é óbvio, da Polícia Nacional, é claro, estão bem clarificados nos normativos, quer na Constituição da República, quer nas leis de base, estão lá. Para os órgãos, por exemplo, para as Forças Armadas, para os serviços de inteligência, quer interna, quer externa, têm responsabilidades muito mais altas, não é? Que é a concretização, a salvaguarda dos valores centrais do Estado: unidade nacional, independência nacional, integridade territorial, soberania do Estado. Esses são, claro, os valores centrais que o nosso Estado tem e que é responsabilidade por excelência dos órgãos de segurança nacional a sua concretização, a sua defesa e, claro, a sua preservação. Estes são, claro, os fins que movem estes órgãos. Estes órgãos existem, as Forças Armadas, os Serviços de Segurança Nacional existem para garantir estes valores, para preservar estes valores. Agora, é claro que o perfil destes órgãos é determinado pelo sistema político, pela configuração do sistema político. E para a realidade africana de forma geral e a angolana em particular, os serviços de segurança nacional não existem para a conservação, para a garantia dos valores centrais do Estado. Antes, pelo contrário, existem para, claro, defender, para garantir, para preservar os interesses do regime e não propriamente os interesses nacionais, que é o caso, que é uma outra coisa. Os serviços de segurança nacional têm em vista a garantia do interesse nacional de todos os angolanos. Agora, quando se trata de um Estado de cariz, de perfil autoritário, é óbvio que os órgãos de segurança e defesa nacional não estarão ao serviço do interesse nacional, estarão ao serviço da manutenção, da preservação do regime. E o regime é suportado por uma instituição particular, é suportado por um partido político. Ou seja, os ideais que moverão estes órgãos não serão efetivamente a concretização do interesse nacional, antes pelo contrário, as aspirações deste grupo particular, as aspirações deste partido, que é, claro, fundamentada na ideia de manter-se no poder. Elias Xinguri e tantos outros, Heitor Romana e tantos outros autores que escreveram sobre segurança nacional, chamam a atenção sobre esta questão, sobre o facto de muitas vezes o autoritarismo do Estado determinar as características e o perfil dos seus órgãos de segurança e que não estarão ao serviço dos cidadãos na medida em que não defenderão o interesse nacional. Antes, pelo contrário, estarão aí para garantir que os interesses do regime, os interesses de um partido em particular sejam efetivados, que, claro, estão assentes na ideia de manterem-se no poder. O que é mal, não é? O que é mal porque fica aqui anulada a possibilidade de defesa, a possibilidade de concretização, a possibilidade de efetivação dos ideais, das aspirações de uma determinada comunidade política, que fica refém não só do regime, mas como também fica refém de todos os outros órgãos que estão ao serviço do regime, que deveriam estar ao serviço, claro, do Estado, deveriam estar ao serviço do interesse nacional. Eu fiz menção aqui, por exemplo,
do relatório do PNUD de 1994, que chamou muito a atenção sobre a questão da segurança humana, sobre a necessidade de perceber-se como é que os cidadãos vivem, como é que os cidadãos respiram, em que condições se encontram ao nível do Estado. Isso é uma questão de segurança nacional, mas claro, quando se tem serviços de segurança nacional que estão à mercê do regime, é óbvio que não se tem em conta, não se tem em atenção a questão ligada à segurança humana, a questão ligada à segurança da dignidade da pessoa humana, a forma como vive, os valores pilares centrais mais altos do Estado. E os valores mais altos do Estado estão na nossa Constituição. Nós não precisamos recorrer a um outro instrumento ou uma outra coisa, senão na nossa própria Constituição, que define aquilo que são os valores centrais. E claro, ela também define qual é o papel dos serviços de segurança nacional, no sentido de que não tenhamos mais órgãos de segurança nacional que estejam ao serviço de um regime, que estejam ao serviço, claro, de uma estrutura política que no contexto esteja a exercer o poder no Estado, na nossa comunidade política. Muito bem, e companheiro Albano, o Dr. Gilson foi falando em relação cidadão-instituições, para o nosso caso, para a República de Angola, como é que os cidadãos, ou qual a relação que existe entre os cidadãos e essas instituições de defesa e segurança? Aliás, no fim ele disse mesmo que é preciso que essas instituições percebam. Prontos, os ouvintes aqui devem estar numa ambiguidade, quer dizer, se por um lado a concepção dessas instituições foi com que tivesse uma relação normal, uma relação harmoniosa, uma relação de reciprocidade com os cidadãos, mas para o nosso caso na e da República de Angola, como é que está a relação entre esses dois entes, ou seja, o grupo de cidadãos e essas instituições? Primeiro é dizer que a segurança nacional é uma responsabilidade de todo cidadão e instituições. Para garantir a segurança do país, é necessário um esforço conjunto e coordenado entre o governo, as Forças Armadas, a sociedade civil e a comunidade internacional. É preciso dizer que vamos ver algumas medidas adicionais, que é promover o diálogo e a cooperação regional, buscar soluções para os problemas de segurança que afetam a região da África Central. Investir em educação e desenvolvimento social e fortalecer a cultura de paz, promover valores como a tolerância, o respeito à diversidade e a resolução pacífica de conflito. Quero dizer assim, eu quero aqui dizer uma coisa. Por que as pessoas têm medo de falar muito da segurança? É normal também que se compreenda esse medo, porque no passado não foi bom. Vou lhe dizer aqui, digo aqui uma coisa. É mais fácil agora você conviver com um homem do SINCE do que com um homem do SIC. Vou repetir. É mais fácil. Mas isso é uma questão do indivíduo nas vestes dessas instituições de Estado ou é uma questão da articulação de cada uma dessas instituições? Não. É uma questão do indivíduo ou é o funcionamento normal de cada uma dessas instituições? Não é do indivíduo. Ok. Não vamos despilo. Okay. Eu costumo dizer, a pessoa que não tem como despilo. Ok. Como a questão dos homens de segurança, não tem como despilo. Todos os dias eles têm que trabalhar para manter esse país inviolável. Esse país ainda tem saúde territorial. Tem saúde territorial porque esses incansáveis agentes trabalham todos os dias. Porque eu não sei o que é férias para eles. Não, mas dizia que hoje por hoje é mais seguro. Por isso que eu estou a dizer. Sim. Hoje por hoje, eles aprenderam. O SINCE já cometeu muitos erros. O erro Camulingue é SINCE. Mas assume. Não é uma questão de assumir só. O ônus dessa afirmação? Não. Eu sou do movimento revolucionário. Eu convivi. E para lhe dizer, o Camulingue é minha família. Okay. É minha família. Vou dizer, são erros que cometeram. É verdade. Nós somos um ser falho. Estamos sujeitos a falhar. E falhamos tudo bem. Ali que eu vou dizer mais uma nota. E eu tenho dito assim, o alto general Fernando Garcia Miala, que é o diretor do SINCE, tem uma coisa que eu gosto de bom. Quando um dos seus agentes falhou, responde. E aconteceu agora. Ele não interferiu. Falhou, tudo bem, vai ser julgado.
Isso é patriotismo também. É para mostrar nas pessoas, não, que o CINSE é um órgão do Estado. Estado somos todos. É verdade. Isso em qualquer país do mundo, vou lhe dizer, que tem uma defesa, tem uma, como é que eu vou dizer? É preciso dizer que os órgãos têm uma pequena preferência em termos de proteção. É verdade que uma instituição como o Presidente da República e outras instituições como ministérios, é preciso que se tenha são das especificidades de cada um. E é ali que também faz com que muita gente confunda, que vai dizendo, não, está a defesa do partido e ali sucessivamente. Mas precisamos saber que a África é conservadora. África significa sem frio. Está a ver? Pelo menos na questão da segurança do Estado, há questões que não podem ser muito abertas. É preciso que seja mesmo fechado. Isso é normal. Isso vai acontecendo. Isso acontece com qualquer país do mundo. Então quero dizer assim, essa relação entre a população, o povo e os serviços, os órgãos, né, de segurança, é normal que eles não aceitam com muita normalidade. Também temos que saber a questão histórica do país, como é que o país veio. E até agora, isso é normal. O CINSE hoje, pelo menos, está um pouquinho de gosto. Eu disse, é de preferência relacionar-se com o homem do CINSE do que do SIC. Está a ver? O SIC dá mais medo, o colete deles, aqueles que com aquela sigla ou acrônimo que é SIC, dá mais medo que o CINSE. Por quê? Porque, quer dizer, começou a ver uma coisa, que o CINSE aprendeu com o passado, que não adianta ser violento, tá vendo? No momento que quer dizer, que a violência não é chamado, tá vendo? Há questões que não saem com violência, saem com o quê? Com pedagogia. É verdade que temos algumas pessoas que precisam ser melhoradas, mas isso aqui é formação. As relações humanas, é preciso dar formação de relações humanas a esses agentes. Isso precisa-se. De recordar aos nossos ouvintes que hoje estamos a falar da problemática do Sistema de Defesa e Segurança Nacional. Temos conosco o Dr. Gilson Salus, que é cientista político. Temos conosco também o ativista dos direitos humanos e investigador, o Albano Capinala. Terminamos a primeira parte a abordar sobre a relação que existe entre as instituições de defesa e segurança e os cidadãos, como é que funciona a articulação entre essas duas estruturas, entre esses dois entes, de modos, de facto, não só manutenção da própria estabilidade, da manutenção da paz, e dando sequência da minha abordagem, fazer também uma questão já ao Albano, em que medida, em que aspecto, em que medida melhor, esta articulação que se quer profícua pode condicionar ou não a projeção de Angola no concerto das nações, enquanto bom competidor, enquanto um país próspero. Muito obrigado. Primeiro, é assim, eu não gosto muito quando dizem que nós temos que justificar no estrangeiro para ver se nós estamos bem ou não. Não, eu não gosto. Não me referi. Deixa esclarecer aos ouvintes. Deixa esclarecer aos ouvintes. Nós não precisamos de créditos de outros países para dizer se estamos bem ou não. Por que eu digo isso? Primeiro tem que ser nós. Porque você, quando sai daqui, vou dar um exemplo. Se estás bonito, você primeiro precisa dizer assim mesmo: estou bonito, para que as pessoas digam que estás. Não tem que esperar que outras pessoas que vão elogiar que estás bem ou não. É ali que eu também quero chegar. Esse hábito que muitos têm. Há muitas organizações que são organizações terroristas, eu digo isso. São terroristas. Mas é preciso, no sentido não só da responsabilidade, mas suavizarmos as nossas abordagens. Meu caro, eu vou dizer, quando falam de uma acusação pública. Quando falam de terrorismo, as pessoas têm muito medo. Tem muito a questão de falar, não, vocês gostam de dar peso em algo que às vezes não tem mesmo peso. Estou a dizer, há organizações terroristas, sim, porque quando confirmadas, nas organizações subregionais, continentais, aquele já é um facto. Mas aqui temos com este espaço. Quando você financia pessoas para ir falar mal do teu país no estrangeiro, que é para criar, quer dizer, você vem fala mal da tua casa, tá, faz relatório em organizações que para te financiar tens que fazer um relatório a falar mal da tua casa e você não luta, não apresenta, você está fazendo o quê? Está a incentivar o quê? Isso é um espaço.
E são eles que depois financiam grandes rebeliões. Estou a dizer isso com muita responsabilidade. Estou a dizer, eu não preciso... Mas podia citar essas organizações que financiam... Não preciso ouvir de nenhuma organização para dizer que o nosso serviço errantes. Não preciso... Mas podia citar para ajudar também as nossas instituições a estarem em alerta. Não preciso de nenhuma organização internacional para me dizer que a nossa segurança é estável. Não, mas que a nossa segurança do Estado trabalha. Quem está a fazer aqui as questões só enquanto é verdade. Mas é possível, pode citar algumas organizações que financiam instituições de bandos errantes que têm como principal objetivo criar instabilidade? É aquilo que eu vou dizer mais uma coisa. Nós aqui temos serviço de inteligência e com grande capacidade. Nós temos limitações de investigação, mas as instituições têm a mais a profundidade para determinadas investigações. Quero com isso dizer assim, são muitas dessas pessoas que a relação com os órgãos de segurança, eles querem te fazer, querem te arrolar. Você não pode ter relações com o Salacau que é da segurança, porque também vão te dizer que é da segurança. Nós precisamos educar os nossos companheiros, os nossos patriotas, é questão da segurança. Precisamos lhe dizer que a segurança do Estado é nossa, está para o nosso bem. Por isso é que eu, no meu perfil do Facebook, vou fazendo alguns trechos sobre a segurança do Estado. Não é à toa que muitos deram-nos nome. Estás a ver? Então, eu quero que isso... Essa é a relação entre instituições da segurança do Estado. É muito importante. Mas já não é importante porque nós temos que ter contato. Mas as instituições têm que ter capacidade também de sigilo. Porque os piores fofoqueiros que tiram de dentro para fora são mesmo que estão ali. Esses não estão comprometidos. É por isso que quando se quer efetivar ou se quer recrutar determinados agentes para determinadas áreas de segurança, é preciso que se faça um trabalho de lupa, com profundidade. Pessoas que têm antecedentes criminais muito graves não devem entrar em determinadas instituições. São esses. Por que eu digo isso? É preciso... Não, essa pessoa veio de onde não. É preciso mandar homens na sua área, saber quem é essa pessoa que vai entrar. Há órgãos que não se deve entrar qualquer pessoa e deve ser mesmo dirigido. Por mais abertura que querem dar, é aquilo que eu percebo. Há órgãos do Estado que não se deve entrar qualquer pessoa. Com os antecedentes criminais acérrimos, são essas pessoas que hoje matam por engano. É aquilo que eu vou dizer novamente. As denúncias que foram feitas, é preciso que se leve a atenção do companheiro. É preciso que se trate isso com pedagogia, o amor ao próximo. Quer dizer, ele está a contribuir para uma segurança estável do país. Não se deve olhar aquilo em outros aspectos. Pessoalização. Não. É verdade. Alguns excessos dele precisam retirar. Se aproveita boas coisas. Qualquer pessoa, quando estiver a denunciar, sempre tem aquela forma excessiva. Você tira boas coisas. É aquilo que eu digo sempre aos meus amigos. Tens que ouvir tudo. Mal ou bom, mas ouve tudo. Tira só as boas coisas e se mete em prática. A relação das instituições só será bom. E também é impossível darmos uma perfeição. Mas nós temos que lutar que as coisas chegam pelo menos a 80% de boa relação entre a população e as instituições. Mas é o que eu digo, se as instituições forem corruptas a um nível que você olha mesmo. Posso dar 2 exemplos. Está vendo a questão do FADA? Eu olho, olha, se o PGR investigar o FADA, começando no primeiro trabalhador até o último, vão para a cadeia. E ao BDA também. São instituições que põem em causa a estabilidade, a segurança do país. Nós não estamos agora nessa praia, nessa chuva da questão da agricultura. Você aceita pessoas que não têm nenhum terreno. Você quer dar dinheiro, 11 milhões, 15 milhões, a uma pessoa que não te mostrou que tem um espaço de cultivo. Só porque fez um copy-paste de um projeto de agricultura, vai entregar, já tem direito a crédito. Isso é esbanjar dinheiro. Depois vão dizer que não há dinheiro. Porque essa questão de crédito também é uma questão de segurança do Estado. Não vamos aqui nos mentir. Porque isso fere. Há pessoas que têm lavra, que é para fazer agricultura, não estão lhes dar crédito. Vou dar um exemplo bem prático, para não falar que eu estou a falar à toa. Vai em Cacoaco. O FADA tem ido em Cacoaco, mais ou menos vai sexta-feira. Pediram aos jovens que para fazer um projeto de agricultura. Morvam, eles vão até a administração municipal de Cacoaco. Estou aqui a citar. É só, basta terem aquele carimbo de que o documento entrou
de um requerimento que já tem a legitimidade de receber um crédito a partir do FADA. Isso é brincadeira. 90% dos jovens que entregaram documento não tem terreno. E muitos dormem na casa das mães. Não tem só espaço nem para ir lavar cara. Muito bem, muito Você bem. tem espaço. Vou dizer mais algo. Deixa só mais chegar. Conclua, já se faz. Vou concluir sobre ao BDA. Sabe como é que faz a máfia? Coisa é pecado. Mas vai conseguir provar isso que está aqui a afirmar publicamente? Meu amigo, eu tenho amigos, eu conheço. Mas vai conseguir provar isso? Há questões que até não precisa está aqui prova. Isso pode ser uma denúncia pública, que ali tem que instituições ir a fundo. Sabe como é que fazem? Vou dizer mais uma coisa. Você apresenta um projeto, teu amigo trabalha lá dentro, diz não, depois deixa que me dá 35%, é 2%. Muitos que estão a me ouvir sabem que isso que eu estou a falar. Isso também belisca a segurança do Estado. E depois tiram uma quantia, lhe dá lá 1%. Não vai meter para as contas dele, vai inventar outras contas ali, se é da empresa que é apurada. E depois a economia que não flui, a economia não fluindo, coloca em causa a própria a estabilidade social e político-militar. Vamos mesmo passar. Que a agricultura não se move. Vamos passar ao Dr. Gilson Salus. Na sua última abordagem, na primeira parte, fez uma caracterização de como é que a articulação ou como é que cada uma das instituições vocacionadas para a defesa e segurança de um Estado se comporta quando está num regime democrático e como é que cada uma dessas instituições também se comporta quando está num regime autocrático. E nós só somos República de Angola porque, para além de termos as nossas próprias terras, o território no caso, para além de termos o nosso povo e as populações, para além de termos o próprio poder político, um grupo que deteve poder político, também tivemos o reconhecimento internacional. Então não podemos nos colocar à margem daquilo que são não só os compromissos internacionais, também como as próprias instituições. Dizia eu, até que ponto naquela articulação que fez e depois conforme caracterizou os países africanos e implicitamente também Angola faz parte da caracterização desses países africanos, de como é que as suas instituições para a defesa e segurança se comportam. A questão é até que ponto esta articulação, a forma como esses órgãos, essas instituições se comportam, essa articulação pode ajudar ou não, primeiro para o desenvolvimento, prosperidade e competitividade de um país lá no concerto das nações. Uma questão interessante, não é? Quando eu estava a ouvir o Albano, suscitou-me a necessidade de recorrer às leis, não é? Inicialmente a lei vigente, que é a lei número 12/02 de 16 de agosto, a Lei de Segurança Nacional, e claro a lei que discutimos bem recentemente na Assembleia Nacional. Discutimos, digo, enquanto angolanos, não é? Exatamente. Não que tenha estado lá presente enquanto deputado. Claro, participei de auscultações e não só. Então, por isso é que eu digo, discutimos, não é? Então, por quê? Porque ele faz menção da relação que deve existir entre os órgãos de segurança nacional e os cidadãos, o que é curioso, não é? Porque na lei vigente isso não está clarificado, a lei não faz menção em relação a essa convivência entre os órgãos ou membros que estão afetos aos órgãos de segurança nacional e os cidadãos. Mas a lei discutida recentemente na Assembleia Nacional e aprovada na generalidade, estará agora na especialidade, já vem falar, portanto, já vem acautelar essa questão da boa relação entre os órgãos de segurança nacional e os cidadãos, e fala mesmo até de uma certa cultura de segurança nacional, no sentido de que o Estado deverá promover aos cidadãos aquilo que entende de cultura de segurança nacional, para que saibam o papel, para que saibam o fim os fins dos órgãos de segurança nacional, o que de facto é uma questão durante muito tempo ficou confundido que nós discutimos muito em relação a isso. Eu até questiono bastante porque é que se deve falar de uma certa cultura de segurança nacional. Não se estará a tentar
alienar os cidadãos, uma vez que nós temos uma estrutura social que está muito assente no medo e ainda temos compreensões muito equívocas em relação ao que é o Estado, o que não é o Estado, a própria compreensão do nosso sistema político ainda é muito difusa. Há aqui questões que, a meu ver, devem ser analisadas com muito rigor, de forma criteriosa e, claro, de forma muito objetiva, para que sejam bem clarificadas e estejamos, claro, todos unidos, imbuídos num único espírito. Nós estamos a discutir a problemática da segurança nacional, não é? E quando nós pensamos na segurança nacional, os primeiros elementos a termos em conta é claro, os fins, né? Os fins da segurança nacional. E se você vai à lei, porque para perceber em que condições, do ponto de vista de problema, se encontra a segurança nacional em Angola, de forma particular, primeiro precisamos viajar na lei para perceber quais são os fins da segurança nacional. E se você vai à lei 12/2 de 16 de agosto, ela define no seu primeiro artigo aquilo que são os fins da segurança nacional, do qual eu vou citar pelo menos. No número 1 diz o seguinte: a segurança nacional é a atividade do Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade pública e contribuir a assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. Perceber a problemática da segurança nacional, primeiro é preciso perceber os fins. Olhando para os fins, você agora vai para a prática, vai para a realidade. Alguém já terá dito uma vez que por mais que se queira, por mais que alguma coisa se faça, não é possível que se supere ou se teatralize a realidade. A realidade não pode ser teatralizada. E a nossa realidade em relação à segurança nacional é que ela não não corporiza aquilo que são os fins de segurança nacional. Ou seja, estou a dizer que os órgãos de segurança nacionais do Estado não interiorizaram, não corporizaram aquilo que são os fins consignados para as suas funções. O que quer com isso dizer? Que os nossos órgãos de segurança nacional tenham falhado. Tenham falhado por quê? Porque eles não... Mas todos, de uma forma genérica, eu acho que há instituições aí que concorrem para a defesa e segurança que são um autêntico exemplo da reconciliação nacional, da reestruturação. Então é preciso... Que a Forças Armadas... Eu falo todos, sim, porque... Ora, vejamos. Quais são os principais órgãos de defesa e segurança nacional? Forças Armadas angolanas e serviços de inteligência, quer interna e externa. Esses são os principais órgãos de segurança nacional. É claro que a polícia intervém no fórum mais da ordem pública, mas para a garantia da segurança nacional nós temos as Forças Armadas angolanas e os serviços de inteligência externa e interna. Esses têm responsabilidade para garantir a segurança nacional. E por que eu digo tenha falhado? Tenha falhado porque não tenha cumprido cabalmente as suas funções, porque não corporizaram, não interiorizaram o artigo 1º mas da lei. Mas todas as funções já... Estou a me referir das Forças Armadas, estou a me referir aos serviços... Sim, mas todas as suas tenha funções... falhado, não estou a dizer que não tenha feito. Continuamos um país em termos de integridade territorial, conforme as fronteiras que herdamos em 75, por exemplo, a que se dá mérito. A integridade territorial está salvaguardada. Exatamente. A estabilidade político-militar, pelo menos. Mas os valores centrais da segurança não são só... Não é só a integridade territorial. Mas são partes, né? Não, é a questão da soberania. Sim, está aí. Mas a questão da própria estabilidade político-militar está salvaguardada graças a essas instituições. Bom, por exemplo, não sei se me permita-me. É importante que não limitemos a função dos órgãos de segurança nacional pura e simplesmente... Não, nós estamos a limitar, mas são partes de um conjunto.
Também não seria de todo correto, né, ou harmonioso, dissermos aqui que falhou-se em tudo. Eu não estou a dizer que falhou-se em tudo, eu estou a dizer que tenha falhado. Ao dizer que tenha falhado, eu estou a olhar para aquilo que tem sido de forma generalizada a atuação desses órgãos. Ora, vejamos, nós temos valores centrais da segurança nacional, do qual faz parte a integridade territorial, que já citamos, faz parte a garantia e a conservação do Estado Democrático de Direito, a soberania, a unidade nacional. A integridade territorial está salvaguardada. Uma unidade nacional está salvaguardada? Não. A questão do Estado, do respeito, da proteção, da garantia do Estado Democrático está salvaguardada? Não. Por quê? Porque estes dois órgãos não têm contribuído para a salvaguarda, para a garantia destes valores centrais do Estado. Por exemplo, vamos recuar só, por exemplo, para 2022, quando tivemos eleições gerais. Nós tivemos eleições gerais num espírito conturbado. Nós tivemos eleições gerais num contexto de acusações, de perturbações, de conspirações, de medo. Por quê? Porque há instituições que não contribuíram para a normalidade eleitoral. Quando uma alta patente das Forças Armadas faz sair um documento que todos nós tivemos a oportunidade de ler e ver, que fazia menção de que estávamos em prontidão combativa, está a pôr em causa o Estado Democrático de Direito, por simplesmente interesses particulares. Significa dizer que este órgão de garantia da segurança nacional não estava a proteger, a preservar um dos valores centrais do Estado, que é a garantia do Estado Democrático de Direito. Então falhou. E claro, quando você tem serviços de inteligência que estão ao serviço do regime, estão ao serviço de titulares do poder, de titulares políticos, de cargos políticos, ou estão ao serviço de partidos políticos, então você tem órgãos que não estão a cumprir os seus reais papéis, não estão a proteger aquilo que nós chamamos de interesse nacional, que é o fim maior da segurança nacional. Então, estes órgãos não tenham falhado, tenha falhado. E se tenha falhado, é importante que se diga que tenha estado a falhar. Para quê? Para que compreendam que a ação dos órgãos de segurança nacional, ela está centrada na concretização dos interesses mais altos dos angolanos. E os interesses mais altos dos angolanos estão consignados, claro, na unidade nacional. Nós não temos tido órgãos de segurança nacional que garantam e protegem a unidade nacional. Nós não temos tido isso. E face a isso, como tornar isso, em que medida ajuda ou prejudica o nosso país, né? Tanto no caminho do desenvolvimento, da prosperidade e competitivo no concerto das nações. Prejudica e de que maneira o Estado? Por quê? Porque o ideal de democratização do Estado continua a ser mesmo um ideal e não uma efetivação. Por quê? Porque enquanto instituições com responsabilidades altas em relação à proteção, à garantia do Estado e do espírito democrático não têm feito o suficiente, e ao não fazer o suficiente, é claro que continuam a fazer com que nós, enquanto angolanos, procrastinemos a vivência da democracia do Estado. E, claro, isso fragiliza as instituições, o que é um perigo para a estabilidade e a garantia dos interesses nacionais. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos instituições fortes. É importante que nós tenhamos instituições que estejam realmente ao serviço da garantia das aspirações dos cidadãos, que cumpram de forma efetiva e cabal as suas funções, e que não tenhamos instituições que sirvam interesses particulares. Não tenhamos instituições que sirvam interesses de determinadas cliques ao nível da estrutura social. Não. O real papel do Serviço de Segurança Nacional é garantir os nossos fins, é garantir a concretização dos interesses nacionais. E isso está patente na nossa Constituição, isso está patente na Lei sobre a Segurança Nacional, e é pura e simplesmente isso, nada mais. Nós não podemos ter, por exemplo,
órgãos de segurança nacional que vivam protegendo interesses particulares. Não é possível. Os órgãos de segurança nacional não foram concebidos para este fim. Não é. Olha só, por exemplo, para a realidade americana. Por exemplo, nós tivemos na América um caso ligado a Trump que queria irromper-se contra a vontade dos cidadãos, negava em abandonar a Casa Branca, ou seja, não queria deixar de ser presidente. Mas não foi possível. Por quê? Não foi possível porque nós temos na América instituições que interiorizaram o interesse nacional e são instituições que estão ao serviço do Estado. Realidade igual não pode. Aqui entre nós, uma situação igual, é claro que teríamos fins bem diferentes, teríamos um final bem diferente. Por exemplo, se você tem no Estado continuamente instituições, por exemplo, que manipulam os processos eleitorais, incluem nos cadernos eleitorais mortos, isso não põe em causa a unidade nacional, isso não põe em causa a integridade do Estado, isso não põe em causa a democraticidade do Estado, e isso não é valor central do Estado, não é papel e responsabilidade do Serviço de Segurança garantir que isso não possa ser real, não possa ser factível. Então, quando assim acontece, estes órgãos não estão a falhar. É óbvio que estão a falhar. Por quê? Porque têm responsabilidades muito altas em relação a isso, em relação à integridade e o normal funcionamento dos processos ao nível do Estado. Muito bem. Deixa-me só... companheiro Luan, sim, esteja à vontade, pode debater. É aquilo que eu havia dito. Quando as pessoas querem rotular de que o Serviço de Segurança está ao serviço de partidos, podem ter razão. Podem ter razão. Pode ter razão, como até digo isso ironicamente. Você vai para aquela Assembleia Nacional, onde o trabalho é levantar as mãos, e recebem trilhões mais trilhões, e dizem que são representantes do povo, quando não é verdade. Leiam só o livro do Muammar Gaddafi, o livro verde. Nos desperta muita coisa. Mas nós... Não, só estou a dizer, leiam só, vai despertar muita coisa. Com isso eu quero dizer... Classicamente, os deputados são representantes... Não é verdade, dos eleitores. Não é verdade. Aqueles senhores, está bem, vamos... Estou só na lógica da segurança. Não querer defender. Todos aqueles deputados de várias bancadas parlamentares têm direito à segurança. Tem, todos. É ali que dou razão ao companheiro, que é verdade, estão ao serviço de partidos políticos. Então, um deputado tem direito à segurança. Não, mas estou não, a dizer, não, e essa segurança... instituição. Calma só. Não como uma filosofia não da é instituição. Não, é mesmo instituição. É instituição, porque não é uma instituição. O segurança que anda com... Tá vendo? É de uma instituição. E mas, não vamos mas está ter... para servir os interesses do deputado? Não. É isso que então eu só estou segurança. Eu só estou segurança. Qual é o interesse? Não é prevenir, não é defender você contra qualquer mal que pode ser feito. Pelo amor de Deus, nós temos que ser honestos. Não faça. É verdade, por isso eu estou a dar razão. Tem razão. Porque o deputado, vou citar mesmo. O deputado do MPLA, um só. O deputado da UNITA, um só. O deputado do PH, PRS-FNLA. Aqueles guardas são irmãos deles? Aqueles são da instituição da segurança. E aquele segurança, eu estou a dizer que tem que fazer relatório. Faz esse relatório para as mães deles, para os pais deles, não. É para a instituição. Então, aquela instituição não é do Estado. Não é uma questão de lei. O lei quem faz é o homem. Nós temos que ser o máximo pedagógico, de compreendermos. Angola em particular, nem tudo estará direto conforme nós queremos. É um processo. É verdade que algumas coisas já têm que ser feitas o mais rápido possível. Mas vou lhe dizer mais. Em termos territorial, nós discutimos política num país onde tem saúde, em termos de segurança. Há país que não tem tempo. Vai na Somália. Estás a ver? Você, pelo amor de Deus, que qualquer minuto é um gajo minado de bomba bumbo, você vai ter tempo. Quando um país ainda tem espaço de manifestar para despertar a governação, é porque a saúde, em termos de segurança, só estou a dizer nisso. O serviço, é verdade que tem aquela questão que eu disse atrás.
uma questão menos, não tão especial. É verdade que tem que salvaguardar determinadas instituições. Porque a Assembleia Nacional é uma instituição. O Presidente da República é uma instituição. E ali fora, que tem uma especificidade, tá vendo? De se assegurar, porque aquilo também é um patrimônio. Quero aqui dizer assim, é verdade, mas também quero dizer uma coisa. O Serviço de Segurança tem feito tudo, um pouco, aquilo que é para consoante as condições que lhes são dadas, para salvaguardar, para que não haja invasão nem golpe de Estado nesse país, Angola. Porque eu vou dizer, se um dia tivermos um colapso, se não se investir, quando dizem não, investiram o orçamento da segurança ainda é pouco, é preciso que se invista mais. Tem que se investir mais na segurança do Estado. É preciso que se dê mais condições aos órgãos de segurança do Estado. Tem que se dar condições no verdadeiro sentido da palavra. Não se descora. Quando vão falar, a educação é uma questão de segurança do Estado. A educação é uma questão de segurança do Estado. Não é que não se invista assim, numa forma geral. Então você tem, olha, eu vou dizer mais, o Congo Democrático tem guerra. O 23 de março, que é o M23, que é o grupo, se é terrorista ou quê, que vai fazendo frente e financiado por outros países para que haja guerra. Está a morrer pessoa, não é cão. Nós devemos estar com máxima atenção. E atenção, que não deve ser teoria, deve ser investimento. Porque aquele senhor da segurança tem filho, tem mãe, tem sobrinho, tem familiar, eles também morrem. É preciso que se invista o máximo possível. É preciso que se satisfaça, que tem que satisfazer em termos de serviço, em termos particulares também a vida deles. É preciso pagar bem a esses senhores para que eles façam bem o trabalho. Porque, veja só, é vulnerável uma pessoa que você não lhe paga bem e você pede a ele que proteja proteger uns milhões. Como? Isso é suicídio. Por que que se deixam corromper muitos agentes que estão nas fronteiras? Porque ele sabe, não tem condições péssimas. Se você dá-lhe condições que favorecem, que satisfaçam ele, eu duvido, ele vai pensar muito. E para isso tem que acontecer, tem que se aprovar o orçamento. O orçamento da segurança tem que se aumentar. Ah, não, mas a educação é uma questão de segurança do Estado. Também tem de se aumentar. Eu vou dizer mais uma coisa. No caso de Angola, eu dou palma, eu apoio a segurança do Estado, a liderança de segurança do Estado, o alto general Fernando Garcia Miala, que é o chefe da secreta, não tem que... Independentemente de ser talvez uma figura mais ou menos polemizada. Não, eu ando a dizer se calhar resultado dessa falta de compreensão. É falta de compreensão mesmo. Não há nada de polêmico nesse senhor. Vou lhe dizer, 2006, 2007, foi preso por quê? E são outras questões. Não. É preciso que se chegue. Essa é polêmica mesmo, porque é patriotismo. É sobre a segurança do Estado que ele faz preso. Ah, não tem filho? Ele também não sente dor? Sente. Os filhos dele também não choram? Choram. A mulher também não chora? Os familiares, a mãe e os pais. É só olhar nele assim. Ele sentiu a dor de que estar na prisão. Foi condenado 4 anos. Sabe por quê? Porque foi traído. Por quê? Porque ele despertou um dinheiro ilícito que estava para invadir esse país. Ele não queria isso. Porque aquilo tem outros contornos negativos. Então ele é um patriota. Muito bem, passamos a palavra ao Gilson Salusi. Gilson, o mundo está cada vez mais inseguro, temos focos de tensões por um lado, por outro lado guerras, né? Tanto civis como guerra, confrontação dos Estados e até em alguns casos regionais. Podemos aqui citar a guerra permanente na própria Somália, a instabilidade político-militar no leste da RDC, a própria instabilidade político-militar em Moçambique, a guerra civil do Sudão, a instabilidade essencialmente político-civil, se tivermos que considerar no Senegal, na Guiné-Conakry, a guerra no leste da Europa, a própria guerra no Médio Oriente e até no Extremo Oriente há alguma instabilidade, em alguns países, alguma instabilidade político-diplomática. Face a esse cenário todo, primeiro, eu acho que a conclusão, a resposta poderá ser unânime. Primeiro, qual é o estado da estabilidade ou não? Ou melhor, qual é o estado da segurança de Angola?
por um lado, e em que medida ou quais são os caminhos que podíamos encontrar de modos não só evitar com que alguns focos de instabilidade político-militar invadam os nossos territórios, né, como também se calhar evitar-se mesmo a própria instabilidade político-social. Quais são os caminhos? Porque muitos desses países também que hoje vivem essa situação, há 10 anos, há 5 anos, registravam uma estabilidade político-militar, até social, mas pronto, se calhar em função de um conjunto de situações ou na ausência das mesmas, foram criando esse estágio ou estádio de coisas. Então, qual é o caminho a seguir a resposta do Estado em que a nossa segurança se encontra? Bom, em geoestratégia diz que é na condição de paz que se prepara para a guerra. Exatamente. O que significa que enquanto estamos em paz, não significa que a guerra não é uma possibilidade. A instabilidade não é uma possibilidade. Ela é sempre um risco, é sempre uma possibilidade. O que é que se deve fazer? Devem-se criar, claro, as condições de modo a que se saiba dar resposta às ameaças, quer intencionais, diretas ou indiretas, que possam pôr em causa a estabilidade do Estado. Isso, claro, é papel dos Serviços de Segurança Nacional. Mas os professores Moahila, Chiembe e Bukassa, no estudo que terão feito sobre segurança e defesa nacional em África, terão mesmo dito o seguinte: quem quer travar os fatores externos que podem pôr em causa a segurança nacional do seu Estado, deve inicialmente olhar para os seus fatores internos. Olhar para os seus fatores internos significa dizer o quê? É preciso que inicialmente se garanta a estabilidade interna. É preciso que inicialmente se garanta, claro, a efetivação e a promoção do bem-estar dos cidadãos, porque também é foco de instabilidade do Estado. A fome, por exemplo, é um problema de segurança nacional. Por quê? Porque a fome promove aquilo que vão ser os problemas sociais, criminalidades, não só que põem em causa a segurança nacional, promovem o fluxo migratório, e quando não se tem controle, efetivamente pode descambar para a instabilidade do Estado. A corrupção também sempre foi, ainda continua a ser um dos problemas para a segurança nacional. Por quê? Porque põe em causa a concretização dos valores que eu já citei, que são, claro, centrais da segurança nacional, que põe em causa de forma muito objetiva e clara a concretização do interesse nacional. E é importante que se tenha uma postura efetiva, clara, inequívoca sobre o combate à corrupção, mas mais do que isso, antes de olharmos para o nosso arredor, antes de darmos volta às nossas fronteiras, ou seja, olharmos para a condição dos estados vizinhos nossos, precisamos olhar para a função ou disfunção, a funcionalidade ou disfunção das nossas instituições. Por quê? Porque o maior perigo à segurança nacional é termos no Estado instituições disfuncionais, ou seja, instituições que não funcionam. Se você não tiver no Estado instituições chamadas a garantir e a promover a justiça funcionais, é claro que isso é um atentado à segurança nacional. Por quê? Porque podem descambar atos que ponham em causa a concretização da justiça, alimenta-se a injustiça e, claro, põe-se em causa fins do Estado. E pôr em causa os fins do Estado é pôr em causa a segurança nacional. Agora, é óbvio que os problemas que estão a acontecer, quer no Congo e noutros países, devem merecer a atenção devida dos nossos órgãos de defesa e segurança nacional, no sentido de que é importante que se tenha maior e devida atenção em relação às nossas fronteiras. É preciso que se tenha em conta a questão do fluxo migratório, e claro, nós temos uma vasta
fronteira com a República Democrática do Congo, temos também com a Zâmbia, temos com a República do Congo. É importante que nós tenhamos nas nossas fronteiras um controle acirrado, um controle que permita com que se tenha certeza sobre o fluxo migratório, quem entra, quem sai, o que sai, o que entra, se sai em condições legais ou não. E como sabe, nós temos tido muitas vezes problemas ligados ao tráfico de combustível, e o próprio ministro do Interior já terá assumido que é muito difícil lidar com a questão do tráfico do petróleo. Isso também tem posto em causa a nossa própria segurança nacional, porque tem estabilizado, não é? O nosso país. Daí que é importante que estes órgãos funcionem, mas mais do que isso, é importante que as instituições funcionem. É importante que as instituições estejam revestidas dos instrumentos necessários para o exercício das suas funções. Há necessidade de modernizar os serviços de segurança e defesa nacional. O que nós sabemos é que o Presidente da República, o que mais tem feito, quem olha para os vários orçamentos gerais do Estado dos últimos tempos, o que mais tem feito é robustecer os serviços de segurança nacional. Nós estamos sempre numa comparação entre o setor social, a diversificação econômica e outros, estamos sempre a uma distância significativa entre os valores, as receitas que são alocadas para os serviços de segurança nacional e aqueles que são alocados, por exemplo, para o setor social. Há um diferencial muito grande que faz com que se perceba que o Presidente da República tem uma preocupação muito especial com a questão da segurança, dos serviços de segurança nacional, o que não é dizer que tem preocupação com a segurança nacional, que é bem diferente, porque aposta, investe bastante nos serviços de segurança nacional, porque também nós compreendemos, porque temos um serviço de segurança nacional que serve muito bem o titular do Poder Executivo, em vez de servir os detentores genuínos do poder, que são os cidadãos angolanos, que é o Estado angolano. E, portanto, eu penso que as instabilidades nos nossos vizinhos devem ser preocupações nossas. Por quê? Porque são sempre uma ameaça, e as vulnerabilidades existem sempre ao nível das nossas fronteiras, o que significa que, claro, é importante que tenhamos muita atenção com elas. É importante que ao nível interno se criem as condições que permitam com que as instituições funcionem e que se promova de facto o bem-estar, e que se promova de facto a segurança, e que se promova de facto a justiça. Muito bem, promovendo a justiça mesmo, vamos passar a palavra ao muito obrigado, ao nosso ativista Albano. Eu só quero ver quando for entrar um outro presidente, se não vai ter o aparato de segurança que tem o presidente João Lourenço, e que terá ainda 2 vezes mais. Mas for em nome da segurança do Estado. Não. Por isso é que eu estou a dizer, essa instituição, presidente da República, não é ele em pessoa, que é João Lourenço. A instituição. A instituição. Isso a nível do mundo, que nós não sejamos os cegos, nem surdos. Mas a nossa questão é o foco da instabilidade político-militar e até social, em alguns casos, que pairam aqui dos nossos vizinhos, por exemplo, no Congo, no Senegal, aquilo que o companheiro no Médio Oriente, no leste da Europa. Até que ponto nós não importa qual governo seja, criar condições para evitar com que esse foco não importa qual governo seja, o CINCE vai existir, o aparato de segurança para a instituição presidente da República vai existir e tem de existir. Isso é um fato. É uma ilusão de ótica dizer que não faça isso. É tipo a existência desse aparato militar para a proteção do presidente da República por si só para ter um aparato não evita. Isso até não é aparato. Você deu-se exemplo dos Estados Unidos. Você já viu o aparato de segurança de um presidente americano? Não, quando eu estou a me referir... só para dizer... a minha referência no caso específico. Nós estamos a fazer uma abordagem também técnica. Eu estava a dizer que o aparato militar de qualquer presidente da República, por si só,
não é um elemento que evita uma possível penetração de uma instabilidade, de um foco. Claro, nessa instabilidade por si isso só. é verdade. Nessa ordem, exatamente. é preciso se investir no seu todo. Esse investimento que tem que continuar a se fazer para o nosso país, sem descurar a questão social. Por isso que eu disse, e aqui que o companheiro até disse bem, a questão da alimentação é uma questão de segurança do Estado, é verdade. Ali também devemos ser. E nesse caso, o Presidente da República deve, o mais rápido possível, mudar de política alimentar do nosso país, porque é uma questão mesmo de segurança do Estado. Não é permitido e não se aceita que no nosso país, Angola, ainda tem pessoas a comerem no contentor de lixo. Isso não é uma invenção. Isso nós todos vimos todos os dias. Muito bem, nós estamos a correr com tempo. Estamos a correr com tempo. Eu vou continuar com o Albano, mas eu queria fazer mais 3 questões e agradecia que os nossos convidados fossem mesmo céleres, fossem telegráficos nas suas respostas. A primeira é para avaliarmos de forma síntese, né, a presidência de Angola naquilo que é a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos tem sido capaz de encontrar um desanuviamento na região. Olha, primeiro uma coisa, essa questão aqui, primeiro eu digo, isso cabe à vontade de cada Estado. Nós podemos fazer todo o esforço possível. Do ponto de vista prático, não, a nossa presidência tem sido capaz... Não, temos feito o possível. Okay. Temos que ser honestos. Okay. Porque a nossa presidência não vai entrar no coração. Não vai entrar no coração ou na cabeça de vários líderes. É verdade, é uma questão de diálogo assim, olhos com olhos, boca por boca. Quando for a saída na conta, cada um pensa o que quiser. Se continua com mal ou vai mudar para um bem. Angola tem feito o possível, todo o possível, para tentar, nessa nossa região, uma questão de paz. A guerra que tem sido a questão preocupante, e tem feito o possível, vai fazendo o possível para tentar minimizar ou acabar mesmo. Porque na guerra quem morre somos pobres. Muito bem. Gilson Sallucci, a nossa presidência nessa conferência tem sido capaz de levar algum desanuviamento naquela região? Recordo-me agora dos provérbios, não sei se posso considerar provérbios, não é? Mas é preciso ver o... Sim, vou ser telegráfico. Tive um professor que era um padre, dizia que as guerras nunca terminam, elas só se deslocam, não é? Chama-se André Lucamba. E também aqui faço já uma ligação com Van Clausewitz, que dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. E claro, como a política é diálogo e fazer política é dialogar, a presidência de Angola tem feito um esforço muito significativo no que diz respeito à intermediação para a concretização da paz na região, tem intermediado vários diálogos. Nós temos estado a acompanhar as várias visitas, presenças em Angola de vários presidentes ao nível da região, no sentido de pacificar a região. Claro, aqui damos nota positiva em relação ao nosso papel nessa região importante a que nós estamos afetos. É fundamental que, claro, esse espírito de conciliação que tem sido um instrumento muito utilizado pelo presidente João Lourenço continue, porque há mesmo necessidade de se dialogar para que os problemas ao nível da região dos Grandes Lagos e não só sejam resolvidos. Mas é importante dizer que os problemas são mais internos do que externos e tem que ver, claro, com a vivência. Então ficou claro que de facto a nossa presidência tem colhido alguns frutos, ou seja, tem feito um esforço para levar o desanuviamento naquela região. A questão que se segue é sobre o nosso posicionamento do Presidente da República enquanto representante do Estado angolano no Concerto das Nações.
tanto na guerra do leste da Europa, o posicionamento dele é claro, o nosso posicionamento é a favor da soberania e integridade territorial da Ucrânia, e fazer um link também com a guerra do Médio Oriente, que nesse caso o nosso posicionamento é a favor de 2 Estados e uma independência do Estado palestiniano. Então queria que, antes de passarmos para as conclusões, se for um bocado mais breve, agradecer. Bom, em relação a estes conflitos, a nossa política externa tem sido clara, né? Não imiscuir-se nos problemas externos, ou seja, nos problemas que dizem respeito a outros Estados, mas, claro, apelando sempre ao diálogo, à pacificação, e, claro, que as partes encontrem sempre no diálogo como fundamento para a solução do problema. Essa tem sido a posição de Angola em relação aos problemas na Palestina, em relação aos problemas na Ucrânia e com a Rússia. E claro que, do ponto de vista político, a nossa política externa em relação a isso tem estado boa. Agora, é claro que o que nos chama muita atenção é o facto de, ultimamente, estamos a ter uma política externa quase que meretriz, desculpem-se a expressão. Ambígua. Pode ser utilizada, é ambígua, né? É difusa, porque ora estamos com uns, ora estamos com os outros e não sabem. Então há uma necessidade de se uniformizar aquilo que é a nossa visão, sim, da política externa. Passamos. Não, se permite muito rápido, porque, mas 30 segundos apenas, porque em relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia, nós inicialmente nós nos abstivemos na resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois, em 2022, condenamos a guerra. Portanto, o país continua a condenar a guerra, por acaso do leste da Europa. Mas a nossa política externa em relação a essa questão da guerra Ucrânia-Rússia, ora estamos com os americanos, ora estamos com os russos. Isso ali devia ser bem clarificado, porque muito bem. Passamos então ao Albano Capinala. 1 minuto ou 2 minutos, agradecia falar sobre o nosso posicionamento, tanto na guerra no leste da Europa. Temos estado a nos posicionar a favor de uma integridade territorial da Ucrânia, de uma soberania. E o que é que acha desse nosso posicionamento? E por outro lado, no Médio Oriente, a nossa posição é clara, a favor dos Estados e a favor também de uma independência da Palestina. Não, eu tenho uma opinião, eu digo sempre assim: o bem humano, o bem-vida é que é o mais importante. Eu acho que o posicionamento do nosso país, digo isso, deve ser de uma forma sempre pedagógica, a favor do bem-vida. Isso é o mais importante. Ali não está a morrer cães, está a morrer pessoas. Não é bom ver o que está acontecendo nesses países. Países achando que são mais do que os outros, invadir o território dos outros, fazer o que bem eles entenderem. Isso não é bom. Isso até é pecado. Só vou nessa questão religiosa. É pecado e não fica bem. Tirar a vida. É mal ver. Nós que já não temos pais, é doloroso perder um pai e perder um irmão, um amigo. Então, é só nessa questão. Quero só analisar de uma forma pedagógica. Não é bom. Guerra não ajuda. Guerra só enriquece pessoas ricas. Vai continuar a enriquecer e empobrecer os pobres.